Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Venham colocar em pé para nós estarmos dando início ao nosso culto de adoração, de louvor, culto da família. Nós estamos felizes porque até que o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado e nos dado graça de mais uma vez podermos chegar aqui na casa do Pai para poder prestar o nosso culto de adoração. Quantos? Eu acredito que dentro do seu coração queriam estar em um ambiente como esse e estar adorando a Deus e não podem. Alguns estão doentes, outros estão dentro de uma UTI, outros estão hospitalizados, outros estão afastados dos caminhos do Senhor, talvez não tenham força para voltar. O inimigo às vezes trabalha na mente da pessoa para que ela não volte, colocando vergonha, colocando medo, colocando desânimo, tristeza, mas aprove a Deus que você chegou aqui nesse lugar. O salmista disse lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que nós possamos oferecer a Deus o nosso melhor culto nesta noite. Sempre quando nós estamos em um ambiente como esse, nós temos que viver como se fosse o último, porque nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, a Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez na tua casa, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Que o Senhor possa receber aqui, ó Deus, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós oramos por aqueles que estão doentes. Nós intercedemos, ó Deus, por aqueles que estão dentro de uma UTI. Pai, o pedido da nossa irmã Francisca, pelo seu irmão Lázaro, que foi internado, ó Deus. Só o Senhor pode fazer e realizar o milagre naquela vida. E quantos pedidos de oração, ó Deus, têm chegado até o nosso conhecimento. Nós queremos orar por essas vidas, nós queremos interceder por essas pessoas. Nós oramos também, ó Deus, por aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Talvez estão fracos na fé, não têm força para estar dentro de um lugar como esse, te adorando, te exaltando e glorificando. Nós não estamos aqui, ó Deus, para pré-julgar a situação da vida espiritual de ninguém. Nós não temos esse poder, não temos termômetro para medir a fé das pessoas, Pai, mas nós estamos aqui para orar, para interceder, para que o Senhor traga essas pessoas de volta à tua casa, aos teus caminhos e à tua presença. Independente se vai ser dentro da CPI, ou da Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista, não importa. Pai, a minha oração é para que o Senhor alcance esses corações que estão frios, que estão gelados, que estão desanimados, ó Deus, e que o Senhor faça com que a chama do teu Espírito Santo aqueça novamente esses corações e que o Senhor nos traga de volta a tua presença, Pai. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Fica conosco, e é no nome de Jesus que nós declaramos este culto aberto para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Você alinhar nosso coração sobre o altar essa noite. Se desprenda de tudo aquilo que talvez queira roubar a sua atenção. Você possa se derramar ao altar do Senhor essa noite, dando a Ele o seu melhor. Amém?
apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que está em Roma, capítulo de número 12. Glória a Deus. Logo após a leitura, nosso irmão Diácono Felipe vai estar orando ao Senhor. Amém? Romanos, capítulo 12, nós vamos ler todo o capítulo. Glórias ao nome santo e bendito de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma cooperação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos uns em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Nosso irmão vai estar orando a Deus. Fala o Senhor, igreja. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós te damos graça nesta noite, por termos a oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor. Nesta noite nós queremos nos esvaziar de nós mesmos e sairmos daqui cheios da tua presença, Espírito Santo. Derrama a tua graça nesta noite, da tua misericórdia, Pai querido. Que nesta noite possa haver conversão, que possa haver salvação, que possa haver restauração. E tudo quanto acontecer neste culto, ó Pai, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Tem alguém, queridos, que está nos visitando nesta noite pela primeira vez? Tem um casal atrás. Tem mais alguém que está nos visitando, nos dando a honra da sua presença? Amém? Só aí os nossos irmãos, que está conosco também, nosso irmão Diácono Cristiano, que não é mais desse período, está desligado, viu? Nossa irmã Karina, sua linda esposa, e o Davi, eles pertencem a esse CPI agora de Estibager, pastor Matiel, nós
os convidamos para estar conosco. Já estiveram aqui de manhã, a senhora Karina ministrou uma palavra muito abençoada aos nossos corações. E agora à noite nós temos um diácono Cristiano também vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Como é que nós vamos receber os nossos irmãos e amigos nessa noite? Vamos dizer bem forte: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E CBI, a igreja que ama você. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É um prazer para nós. Sintam-se bem, sintam-se felizes. Vocês estão na casa de Deus. E na casa de Deus tem liberdade de adorar o nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Amém? Queridos, nós já queremos estar dando os avisos. Quarta-feira nós temos aqui o nosso culto de estudo da palavra de Deus, estudo de oração também, ensino uma bênção aqui. Todas as quartas-feiras, culto rápido, relâmpago, 1 hora de culto. Se você ama a palavra de Deus, se você ama Jesus, se você gosta da Bíblia Sagrada, quarta-feira é o dia propício para você estar vindo à casa do Senhor, aprender a respeito do Evangelho de Jesus, nosso culto de ensinamento. Então venha para a igreja, venha aprender a palavra de Deus. Amém? No próximo sábado não tem trabalho nenhum com os departamentos, tá? Domingo é o nosso culto de ceia, às 9h30 e também às 18h30. Querido, dia 3 de outubro, quando eu falei? Dia 3 de outubro, nós vamos fazer um batismo, tá? Vamos marcar um batismo. Temos aí algumas pessoas que nos procuraram, querem se batizar, querem descer as águas. Então nós vamos esteja orando nesse propósito para que dê certo, né? Se for possível alterar a data, né? Nós vamos fazer lá na casa da nossa irmã Patrícia, dos pais dela. Mas eu acredito que vai dar certo, é fora de temporada, né? Pode ser que dê certo, tenho quase certeza que vai dar certo. Nós vamos esteja orando para que Deus possa estar trabalhando no coração das pessoas que têm vindo à igreja, as pessoas que têm se decidido pelo batismo, têm se decidido por Cristo, têm entregado o seu coração a Jesus e querem cumprir a justiça de Deus, que é descer as águas, sepultar a velha natureza e ressurgir uma nova criatura. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, orem para que tudo corra bem e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de tudo que é realizado aqui na ICPI de Illinois. Bom, a alegria é nossa dos acontecimentos, mas a honra, a glória, o louvor e a adoração pertence a Cristo. Amém? Ontem teve um culto aqui muito abençoado, culto dos jovens. Quem veio aqui? Culto dos jovens. Deixa eu ver. Olha que bênção. Tudo esse povão veio. Deixa eu ver quem mais que veio aqui. Então eu vou chamar, vem cá, você. Vem aqui para você falar como que foi o culto ontem. Tem que chamar uma jovenzinha, né? Pensa no cabelo bonito dessa moça. Ontem o culto foi uma bênção. Chegou aqui o nosso pastor, ele é teologia, nosso amor, é o nome dele agora. E pregou sobre a santidade. E foi um culto muito abençoado, muito usado por Deus. Deus abençoe os jovens, Deus abençoe a juventude, Deus abençoe o irmão Rony, o irmão Gabi, que estão à frente aí desse trabalho. E o próximo quarto sábado do mês de agosto tem jogo. Pensa de 100 anos para baixo está convidado. Todos os jovens de 100 anos para baixo são convidados. Todo quarto sábado do mês tem reunião dos jovens aqui, tem reunião com toda a igreja. Se você tem um coração jovem, um coração abençoado, você pode estar vindo aqui. Eu tenho certeza que é uma bênção. O culto da safra é uma bênção, o culto dos jovens é uma bênção, o culto dos guerreiros é uma bênção, o culto de ensino é uma bênção. Querido, coisa boa estar na presença de Deus, adorando o nome santo de Jesus. Então, vem, corre para cá, vem adorar o Senhor Jesus junto conosco. Amém? Vamos arrecadar as nossas ofertas, os nossos dízimos, para o trabalho e o sustento da obra do Senhor. A irmã Gabi vai adorar. A irmã Gabi vai estar louvando ao Senhor. E você nessa noite pode estar contribuindo para o sustento da obra de Deus. Você que é ofertante,
Você que é dizimista na casa de Deus, agora é a hora de você contribuir. Em breve vai ter o culto do departamento infantil também, né? Vai ser em agosto? Qual sábado vai ser? Primeiro sábado de agosto tem culto do Ministério Infantil. Qual horário? Às 18h30. Às 18h30 vai ter o culto do departamento infantil no primeiro sábado agora também, no mês de agosto. Tá? Já está marcado, menina, tudo certo, tudo programado, vai ser bênção. Então você pai, você mãe, você avó, você tio, tia, traga a sua criança para o culto do Ministério Infantil, que eu tenho certeza que eles vão estar adorando a Deus também, prestando o seu culto ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu não quero ser o santo, eu quero ser o instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, eu sou igual a ti, não. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe uma vida brilha. Minha vida é derrama tua glória para que eu não consiga mais praticar, pois eu sei que santo derrama tua glória pra que eu não consiga mais praticar, pois eu sei que santo não consiga mais praticar, pois eu sei que santo agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Vamos trabalhar, Luciano? Chega para cá. Vamos colocar em pé, queridos. Quero convidar o diácono Misael para estar fazendo essa oração. Logo após o nosso irmão já está com a palavra. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala para o teu irmão assim: ó, eu não sei você. Fala forte, pode falar com máscara. Ele fala: eu não sei você, mas eu vou dar lugar, porque Deus vai falar comigo. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho amado que tem orado, tem se preparado, Pai, tem se colocado diante do teu altar para trazer esta noite uma palavra para a tua igreja. A tua palavra é pão, é alimento para nós, Pai. Que nessa noite o Senhor venha nos edificar através da tua palavra, que é poderosa para transformar toda e qualquer vida que está aqui nesta noite. Usa o teu
já tem preparado algo para nós nesta noite. Abençoa o teu filho em nome de Jesus. Pode ser, irmãos? É sempre motivo de muita honra estar aqui neste lugar, nesse ministério em que Deus me chamou, em que Deus me escolheu. Eu sempre, meu coração se alegra muito por poder estar aqui com meus irmãos, né? Sempre dado como minha família, como a nossa família, reconhecendo a graça de Deus que me foi dada neste lugar. Eu que nunca falava que nunca ia ser crente cristão, hoje eu estou aqui para a glória de Deus e reconheço que sem Jesus, conforme a sua palavra, nada eu posso fazer. Sem Jesus, tudo que eu disser aqui é apenas palavras vãs, palavras vazias, mas com Jesus é o poder de Deus que está sobre mim. Essa noite, que não seja eu, mas o Espírito Santo falando e ministrando no seu coração, a sua alma, porque eu não sou onisciente, mas Deus sabe, Deus te conhece, Deus sonda e Deus te trouxe aqui nessa noite, não para que receba um alimento perecível, mas que receba um alimento espiritual, um alimento da graça e poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Amém? Já não puxamos servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. A igreja pode se assentar, somente até aí. Jesus vem falando ali com os discípulos, vem os instruindo, mostrando o que é estar ligado na videira verdadeira. Aleluia. Glória. E o que acontece com aquele que não está enxertado, ligado na videira verdadeira. Ele faz essa revelação aos discípulos. Já não vos chamo servos. Eu quero pontuar aí, eu quero parar aí por enquanto. Pois os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Bom, não vos chamo servo. Pois o servo não sabe o que o Senhor faz. Cada vez, dentro do nosso cotidiano, quando nós trabalhamos, nós somos servos ou empregados de algum lugar ou de algo, nós estamos abaixo de uma autoridade, seja ela com recursos da retribuição financeira ou não. Nós muitas vezes não conhecemos o nosso Senhor ou aquele que nos emprega na sua intimidade. Eu quero, se nós trazermos, por exemplo, uma autoridade, nós, policial, ou da presidência, ou de qualquer outro lugar, que nós estamos abaixo dessa autoridade, para servir a nação, ou aquilo que nos foi proposto de fazer a um tipo relacionado de trabalho. Nós não conhecemos estes senhores em sua intimidade. Não conhecemos a fundo o que ele gosta, a maneira que ele gosta.
Eu quero falar alguns atributos aqui, algumas coisas que o Senhor faz, que o servo não sabe. O Senhor se entrega pelo servo a ponto de dar a sua própria vida. Aleluia. Esse é o primeiro ponto. Glória. Romanos capítulo 5, verso número 8, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, que dá o seu Filho, Cristo, para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus. O servo não conhece a intimidade do seu Senhor. O servo não sabe, não tem conhecimento sobre essa ação de Deus, o Senhor das nossas vidas, que entregou o seu Filho quando ainda éramos pecadores, não quando ainda éramos bonzinhos, não quando ainda éramos perfeitos, não quando ainda éramos sem falha, não quando ainda éramos sem mácula alguma, não quando ainda éramos tranquilos, não, quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Quando ainda éramos talvez um alcoólatra, talvez um drogado, talvez um prostituto, prostituta, talvez algo que o mundo dá por perdido. Mas Deus, algo que o servo não tem conhecimento, que Deus prova o seu amor quando que dá o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para morrer naquela cruz, quando ainda éramos pecadores, quando éramos servos, escravos, levado pela consciência da carne, movido pelo circo deste mundo, movido pela vontade que rege o mundo. O servo não tem acesso à intimidade do seu Senhor. Primeiramente, eu vou falar sobre servo, depois eu vou falar a respeito dos atributos do amigo, de quem é amigo de Jesus. O servo, ele não tem conhecimento. É a mesma coisa de sairmos e perguntarmos: você crê que Deus existe? Você crê que Ele é seu Pai? Mas o servo, ele crê, ele fala, mas ele não tem conhecimento de Deus na sua intimidade. O servo, ele não tem o conhecimento e conhecimento de causa daquele que deu o seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Que prova de amor maior do que essa? Que é prova de amor maior do que quando ainda éramos escravizados por aquilo que nos regia, que era a vontade que estava no mundo, como servos de senhores levados ao pecado, conduzido pelo pecado. Não tínhamos conhecimento sobre um Senhor soberano, o Todo-Poderoso, aquele que rege o mundo,
aquele que é o alfa, é o ômega, aquele que está no controle de tudo. Então a primeira coisa que o servo não sabe, o Senhor se entrega por ele, a ponto de dar a sua própria vida. Segunda coisa, o Senhor salva o servo através de um sacrifício de morte. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo, amou o mundo. Aí você pega de uma forma mais expressiva, de uma tal maneira, uma maneira incomparável, uma maneira sem amor igual. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluia, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a De Deus! uma tal maneira. Nós, como humanos, às vezes dizemos que amamos, mas na realidade, o nosso amor é limitado às circunstâncias. Mas Deus não. Deus, Ele prova o seu amor para conosco, que deu Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira, nos amou de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O servo, ele não tem acesso a esse conhecimento de causa. O servo não tem acesso àquilo que está encoberto aos olhos pelo pecado, porque ele não consegue enxergar a graça de Deus derramada sobre a vida dele, sobre os seus projetos, sobre a sua família, sobre a sua casa, a tudo aquilo a quem ele colocar as mãos dos seus pés. O servo não tem acesso, mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pelo teu poder, pela tua misericórdia, ele resgata o servo. Aleluia! Glória a Deus! Com um sacrifício de morte, um sacrifício de cruz, um sangue derramado por alguém justo, por alguém que não tinha pecado, ele entrega pelo servo. Aleluia! Mas quando o servo, aí que muda, reconhece esse amor, essa graça concebida pelo precioso sangue derramado, aspergido por um inocente, ele entende que sem essa graça, sem essa amizade íntima com Jesus, não é capaz de prosseguir, não é capaz de prosseguir, não é capaz de alcançar o alvo, não é capaz de ver graça nos mínimos detalhes, de ver graça aonde qualquer outra pessoa não viria, mas de ver o favor imerecido derramado na minha, na sua, na nossa vida por Deus. Aleluia! O servo não conhece, o servo não tem acesso, o servo não tem acesso à casa do Pai. Não, ele fala do Pai, ele até reconhece que ele existe, mas ele não conhece o Pai em sua intimidade. Diferente
Agora eu quero citar o amigo. Diferente, Jesus ele cita, mas eu o chamo amigos, pois vos terei tudo quando ouvir meu Pai. Quando nós temos uma amizade, quando nós somos amigos íntimos de uma pessoa, nós confidenciamos a ela algo, talvez que só nós sabemos, só nós e Deus, porque ela é nossa amiga. Jesus, Ele confiou a mim e a você o que não o homem revelou, o que não o João Carlos revelou, a Gabi, o Rony, a Andréia, o Misael, alguém revelou, mas que o Pai revelou. Sabe por quê? Já não vos chamo servos, Ele falou. Vos chamo, ou algumas versões vos chamarei amigos, porque tudo quanto o Pai me revelou, eu revelei a vocês. O servo, no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento em que ele não encontra mais saída, talvez sabe a quem ele recorre, ao que ele recorre. Talvez nessa noite Deus está dizendo algo ao coração, eu quero acreditar, talvez não, mas com propriedade no Espírito Santo, porque é Ele que te sonda e que te conhece. Sabe por quê? Quantas pessoas até estavam na igreja, mas no outro dia, ou no mesmo dia, quando o servo, ele já não encontra mais saída, voltando, essa pessoa, nós estávamos com ela, e o que aconteceu? Não encontrou mais saída. Sabe qual foi o final? Corda no pescoço. Mas eu estava com ele ontem. Estava. Mas ele estava tão feliz. Estava. Aparentemente. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite feliz por fora, mas por dentro só Deus te conhece. O servo, na dificuldade onde ele não encontra mais saída, o final que ele vai querer, talvez, seja tirar a sua própria vida. Mas o amigo, ele entende o que está escrito em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O servo não encontra mais saída, mas o amigo, Jesus, sempre tem uma pode ser a morte, mas Jesus diz
amigo de Jesus. Você é servo, você é amigo. O que te faz ter a certeza que Jesus é seu amigo? Vós sereis meu amigo, se fizerdes o que eu os mando. Ele fala também, meu mandamento é esse: que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia! Sabe aquele irmão que às vezes você vê que sabe quem vai ser o instrumento para dar um consolo para ele através do Espírito Santo? É você. 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 Sou eu. Amem uns aos outros, como eu os amei. Talvez, eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite. Talvez na posição de servo. Mas, a partir desse momento, dentro do seu coração, chama Jesus. Jesus, vem ser meu amigo. Aleluia. Jesus, fala comigo. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não vai dar, Ele não vai chegar. Talvez se você se sentir apertado, se precisar da polícia ou de uma ambulância, eles ainda vão vir. Mas quando você é amigo de Jesus, Ele está presente. Ele não vai estar presente. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te agraciar. Ele quer derramar poder e unção sobre a sua vida. Porque se nós olharmos no versículo 16, foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem escolheu os discípulos para ser amigos dele. Pedro estava lá pescando. Pedro, vem. Mateus, vem. Aleluia. Deixaram tudo para ser amigo de Jesus. Pergunta que fica nessa noite: o que você precisa deixar para ser amigo de Jesus? O que é necessário nós deixarmos para ser amigo de Jesus? Um amigo que conhece o outro em sua intimidade. Mas é somente com relacionamento que você vai ter essa intimidade. Aleluia. Com Jesus. Glória. Talvez o inimigo ele tenha falado, é igual aquele filme Tropa de Elite: pede para sair, você não vai aguentar. Mas quando você é amigo de Jesus, o inimigo vai falar: pede para sair. Você está no deserto, você não tem nada, se rende a mim, vou te dar tudo. Aí você vai olhar para ele com propriedade: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando vier a oportunidade
possibilidade de você cair, talvez em um ato sexual, o Espírito Santo, para você que é amigo de Jesus, vai falar assim: aquele que inclina para a carne é morte, mas o que inclina ao Espírito é vida. Quando vier algo indecente para te oferecer, você vai com o Espírito Santo, você é amigo de Jesus, você vai saber através da palavra de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para você ser amigo de Jesus, é necessário você renunciar. É necessário o que está escrito em Lucas 9:23. Quem quiser me seguir, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas eu te falo com propriedade: Jesus, Ele é o seu, Ele é o meu, Ele é o nosso amigo fiel. Aleluia! A pergunta é: o que te faz ter a certeza que Jesus é o seu amigo? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha. Entendeu a pergunta? O que te faz ter certeza que Jesus é o seu amigo? Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vamos colocar em pé, queridos. Deus abençoe a vida do nosso irmão por essa palavra poderosa revelada aos nossos corações. Que você possa sair daqui assim com Jesus, ó. Íntimo de Jesus. Se o seu relacionamento com Cristo não está muito legal, procure fortalecer esse relacionamento. Pastor, tenho 5 amigos no Facebook, são todos virtuais, serve para nada. Na hora que você precisar de ajuda, o Facebook não vai estender as mãos para você, as redes sociais não vão estender as mãos para você, mas quando você entrar no seu quarto e fechar a porta e dobrar o seu joelho na beira da sua cama, o que não é virtual, mas que é real, vai vir ao seu encontro e ele vai dizer: eu estou aqui para te ajudar, porque sou seu amigo íntimo, porque o amigo sabe quando Jesus está por perto. Tem pessoas que dizem: eu me sinto tão sozinho. Você está enganado. Você nunca está sozinho. Jesus está ao seu lado. É só você clamar. É só você gritar. É só você pedir. Para nós encerrarmos, Fernando vai louvar o Senhor. Fernando, para encerrar com alegria, nós vamos fazer o seguinte: quem é amigo de Jesus aqui, deixa eu ver. Todos nós? Então, enquanto ela canta, o seu amigo quer bater um papo com você. Enquanto ela canta, você ora, você fala com ele. Vamos adorar Jesus. Começa a conversar com ele. O seu amigo está aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e comigo. Vamos adorar o Senhor.
Sinta a presença de Deus aí, gente. Sinta o retorno de Deus aí. Deus está fortalecendo pessoas aqui. Deus está visitando pessoas aqui com saúde. Deus está fortalecendo a sua mente que está enfraquecida na fé. O casal que está nos visitando lá, Jesus trouxe vocês aqui para dizer que os ama muito mesmo. Jesus está fortalecendo essa amizade. Jesus está fortalecendo vocês a partir de agora. Ele está dizendo: vocês não estão sozinhos, eu sou amigo de vocês há muito tempo. Nada por acaso, nada acontece no acaso. Tudo que acontece é porque Deus quer que aconteça. Ele está dizendo para vocês: receba o meu abraço, eu sou o verdadeiro amigo que vocês precisam. Meu Deus, a graça de Deus está nesse lugar. Vanderlei, Jesus é o verdadeiro amigo. Eu sei que tem pessoas que talvez olhem para você, talvez não dá nada, porque é assim que as pessoas fazem com a gente mesmo. Muitas vezes desacreditam. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam: isso aqui não é nada, isso não quer nada, basta aí, só mais um. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus nunca desistiu de você. Mesmo nas horas difíceis, de loucura, de desânimo, de tristeza, de aperto, de angústia. Sabe aquele momento que você entra dentro do quarto e você fala: Deus, não quero mais. Deus diz para você: eu continuo sendo seu amor. Eu continuo com você. Porque eu, Senhor, morri pela sua vida. Não importa o que as pessoas falam, pensam.
dele diz para você: a nossa amizade ainda está de pé. Ah, meu Deus, Jesus está aqui, irmão. Se você não está sentindo, está perdendo. Está perdendo que Deus tem para te derramar. Eu vou terminar. Quero dizer para você que em momentos da sua vida você sente solidão, você sente sozinho. Quando bater o aperto, quando bater a carência, aquela solidão, Jesus manda dizer para você: é só chamar por mim, porque eu vou estar à sua disposição para te consolar e para estar junto de você. Jesus continua sendo o único filho. Queridos, Jesus é tão lindo, tão maravilhoso. Eu confesso que eu já me senti sozinho algumas vezes, em algum momento da minha vida. Mas eu sempre recorri ao meu verdadeiro amor. E detalhe, ele sempre vinha ao meu encontro na hora que eu precisava. E sabe o que ele falava no meu coração? Vai passar. É só um tempo de dor, vai passar. E quando passar, você vai cantar o nome de vitória. Porque eu estou contigo. E eu reanimava novamente, Vanderlei, já senti solidão, Vanderlei, já me senti sozinho, já fiquei triste, já fiquei angustiado. Só que tem uma coisa: eu nunca desisti da fé. Não desista da sua fé, não desista da sua salvação, não desista de Jesus, porque Ele é o amigo fiel. Vamos lá, faça assim com as suas mãos. Que você tenha uma semana de bênção, que você tenha uma semana de milagre, uma semana de conquista, que você tenha uma semana de muitas realizações. Que o verdadeiro amigo visite você durante essa semana com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Que onde você colocar a planta dos seus pés, que algo possa acontecer. Que Deus te use lá na fila do banco, na fila do mercado, no hortifruti. Que Deus te use lá no seu trabalho, que Deus te use na rua da sua casa. Que Deus te use no posto de gasolina, dentro do carro. Não importa onde você esteja. Que o verdadeiro amigo esteja ao seu lado sempre. E que Deus possa abençoar você ao sair desse santuário. Que Deus possa te conduzir em paz, em segurança de volta para a sua casa. E que você possa deitar, dormir e descansar em paz. E se assim o Senhor permitir Ele não voltar, que Deus possa te despertar para o dia de amanhã feliz, alegre, transbordante, para iniciar essa semana que começa. Que Deus possa te dar muita saúde durante essa semana. E que Deus possa guardar o seu coração, guardar a sua família, guardar os seus filhos, guardar o seu trabalho. E que Deus possa cobrir você com o sangue dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. E nos dê paz. E ao finalizarmos, nós falamos assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do nosso Espírito Santo, ela esteja e permaneça sobre cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre.